A Assombração de Somerville, um relato sobrenatural. No coração das florestas de Wisconsin, à beira do lago West Bay, erguia-se uma mansão imponente, construída no início do século XX. À primeira vista, Somerville parecia apenas mais uma grande casa, um refúgio distante da civilização. No entanto, por trás de sua fachada majestosa, escondiam-se segredos perturbadores que transformariam a vida de uma família comum em um pesadelo inimaginável. A história começa em 1970, quando Arnold e Ginger Inchave se mudaram para a mansão com seus 6 filhos, buscando um novo começo. Logo após a mudança, porém, a atmosfera da casa começou a revelar sua verdadeira natureza. O que parecia ser um lar perfeito logo se transformou em um local de crescente inquietação. Ainda nas primeiras noites, Ginger começou a ouvir batidas inexplicáveis pelas paredes, vindas de lugares onde não havia nada. Portas se fechavam sozinhas com força, e sussurros preenchiam os corredores escuros. Arnold, inicialmente cético, tentava encontrar explicações lógicas para os fenômenos. Mas à medida que os dias passavam, os eventos tornavam-se cada vez mais estranhos, até o momento em que algo aconteceu que desafiava qualquer explicação racional. Certa noite, enquanto trabalhava em seu escritório improvisado, Arnold ouviu batidas vindas do porão. Curioso e incomodado, ele desceu as escadas para investigar. Foi então que encontrou uma porta que nunca havia notado antes, oculta atrás de um antigo armário. Ao tentar abri-la, a porta resistiu, como se uma força invisível a mantivesse fechada. Mesmo com todo o seu esforço, Arnold não conseguiu abri-la completamente. O que estaria escondido atrás daquela porta? Ele nunca soube. Os fenômenos não paravam de aumentar. Ginger começou a ver figuras espectrais vagando pelos corredores à noite, sombras que pareciam deslizar pelas paredes, desaparecendo tão rápido quanto apareciam. Em um dia particularmente frio, enquanto ela estava na cozinha, uma das grandes janelas se abriu sozinha com uma força assustadora, quase quebrando o vidro. O medo passou a consumir a família. O ponto de ruptura aconteceu quando a filha mais nova, brincando em um dos armários embutidos, fez uma descoberta terrível. Escondido dentro da parede, ela encontrou restos humanos, o esqueleto parcial de um corpo. Desesperados, Arnold e Ginger chamaram a polícia, mas mesmo após uma investigação, as autoridades não conseguiram descobrir a identidade ou a origem dos ossos. Ninguém sabia como aquele corpo havia parado ali. A partir desse momento, a mansão parecia exercer uma influência maligna sobre Arnold. Ele começou a se isolar, obcecado por uma estranha compulsão de tocar um órgão que havia na casa. Sentado por horas, ele repetia a mesma nota incessantemente, como se estivesse preso em um transe hipnótico. Sua saúde mental se deteriorou rapidamente e o homem outrora racional e equilibrado mergulhou em um estado de paranoia e alucinações. Ginger, vendo o marido sucumbir à loucura e temendo pela segurança de seus filhos, decidiu que não podia mais permanecer ali. Em uma noite de desespero, ela pegou as crianças e abandonou a mansão, deixando Arnold para trás. Ele foi internado em uma instituição pouco tempo depois, incapaz de escapar do tormento que Somerville havia lançado sobre ele. Com a casa abandonada, Somerville ficou vazia por anos, mergulhada no esquecimento até que um raio a atingiu durante uma tempestade, incendiando-a quase por completo. Apenas os alicerces e algumas partes de suas paredes restaram, mas a presença sombria parecia ter permanecido. Investigadores paranormais, atraídos pelos relatos de atividades sobrenaturais, visitaram as ruínas várias vezes ao longo dos anos. Muitos relataram sentir uma presença hostil, uma sensação de opressão que permeava o local. Alguns afirmavam ver figuras nebulosas nos restos das janelas e ouvir vozes sussurradas pelo vento. Até hoje, ninguém conseguiu explicar completamente o que aconteceu em Somerville. Seria a mansão um local assombrado por um espírito maligno? Estaria construída sobre algum terreno amaldiçoado? Ou os eventos eram o resultado de uma tragédia passada, escondida nas paredes da casa? A única certeza é que Somerville guardava segredos que nunca deveriam ter sido revelados. As ruínas ainda permanecem como um testemunho sombrio, lembrando a todos que alguns lugares carregam mais do que apenas história, carregam o próprio peso do sobrenatural.